Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, dando novidade, já vai deixando seu like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um pacotão. Quase todo time que pode jogar, ele vai... O cara não é que tira o pé, você vai com a cabeça pensando naquilo que vem pela frente também. Você não se entrega, fala assim, dane-se o dia de amanhã, eu vou só resolver hoje. Até porque você faz uma leitura do seu adversário, sabe que com alguns cuidados o tempo vai passar e com seriedade você vai ganhar dele. Da natureza desse confronto. É isso. E nessa rodada... Não adianta esperar mais do que isso. Entre os três candidatos não teóricos, práticos até agora, o Flamengo era o que jogava depois de todo mundo. Palmeiras e Botafogo perderam no sábado. Sim. Tecnicamente. Então não havia como não ganhar hoje. É um jogo de vários pontos, além de 3, né? Sim. E aí, coincidentemente ou não, os pendurados Luiz Araújo e Pedro tomaram cartão hoje. E aí, certo, vão descansar. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Eles já se preservaram fora. E é no final de semana contra o São Paulo no Morumbi. Então também não sei se é um jogo tão tranquilo, mas agora entre Copas. Escolhas vão ter que ser feitas. O Pedro tocou num ponto, eu segurei, porque eu me preocupei em olhar o último jogo em que o Flamengo não tinha tomado gols. Foi no Fla-Flu, 1-0 Flamengo contra o Fluminense. A dupla de zaga era Davi Luiz e Fabrício Bruno, e o Léo Ortiz era o primeiro volante. Então eu acho que esse é o ponto que o Pedro ia entrar no assunto, e é realmente um assunto de debate, porque o Léo Ortiz, seja como volante, seja como zagueiro, ele tem entrado muito bem nesse time. E a gente fica em dúvida hoje se o Tite poupou toda a sua linha de defesa ou se ele já entende que existe uma força ali. Não acho que seja. Eu acho que talvez o papo não seja poupar, o papo é necessidade. O papo vai ter necessidade. E você tem o Léo Ortiz. Talvez o que você vai ouvir é no próximo jogo, mas por que ele não fica? A atuação dele, ele é melhor que fulano, ele é melhor que Beltrano. Eu acho que tudo agora vai passar para o... Não acho que o Tite poupou ninguém hoje. Se não jogou é porque... Não tinha condição, né? Fala, o que aconteceu Também na acho. rodada, você entra em campo hoje, você não podia se dar ao luxo de não vencer hoje, por o que você quer na competição. E não tem muito para mim essa questão do poupar. A gente não olha para debater futebol lá fora, que na quarta-feira teve uma Copa. Será que o Ancelotti poupou aqui? Será que o outro... Não, eu acho que é uma questão que o Flamengo vai administrar. A quantidade de bons zagueiros que o Flamengo tem no elenco, ele não vai escalar, ele não vai jogar com 4 zagueiros. Mas o Léo Ortiz ele não vai jogar com 3. O Léo Ortiz jogou melhor no ano como volante do que como zagueiro. Mas ele jogado bem. Sim. Mas ele jogou muito bem, até surpreendentemente bem, esclarece. como volante. E é sabido. Talvez o Tite não queira ali, porque ele prefira aqui. Sim. Então acho que ele vai acabar funcionando ali, se tiver que ser numa situação de emergência, de lesão, de convocação, de estourar a temporada, ele vai jogar para cá. Aí é uma questão muito de gosto pessoal. Eu acho que na linha principal, no jogo principal, no duelo principal, se chegar uma volta contra o Palmeiras, volta contra o Bolívar é difícil, porque eu acho que vai para campo no jogo da volta quem estiver bem. Agora, no meu gosto, joga o Léo Ortiz. E acho que quando eu vejo um No jogo lugar desse... do Fabrício ou do Davi? Do Davi. Fabrício e Léo Ortiz, você colocaria de dupla de zaga? Colocaria. O Davi deu uma resposta técnica isso é que eu não imaginava. para chamar de titular e esperar ver os jogos mais importantes. Tem que ser, é uma questão de gosto pessoal. É que as decisões são tomadas de acordo com o que está acontecendo. Por isso que eu não acho que é poupar, é contra esse jogo. Não, vai ter um jogo não dá para nenhuma comissão técnica fazer assim, não, peraí. Na rodada 30 do campeonato, eu vou deixar esse fora. Porque o enfrentamento prevê, não tem como. Como estão os jogadores, o que dizem os exames e tal. Vou lembrar o pessoal, a tal ciência. A tal ciência. Eu vi isso. Lembra? Bom, mas voltando a falar dos três candidatos. Quando os emparceramentos na Copa do Brasil foram conhecidos, e aí todo mundo percebeu, nossa, mas que dificuldade esses times vão ter, se enfrentam aqui, adversários comuns, é uma sequência tremenda. Eu pensei, será que alguém vai tirar o pé em algum momento? Ou vão começar a compor e entrar com o time a meia força num determinado jogo e fazendo o que dá para fazer, ao invés de deixar muito claro pela escolha de jogadores, essa é a nossa prioridade, ou essa não é. E o Palmeiras tirou o pé no Campeonato Brasileiro. Sim. Assim, se você for olhar as escalações nesse fim de semana de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, a única que você fala, opa, mas espera aí, não vai jogar ninguém? Não vai. É o Palmeiras. E o Abel criticou os jogadores, né? Criticou. Disse que os jogadores acharam que, como eu estou jogando aqui,
quer dizer que eu não vou jogar contra o Flamengo. E já entraram num ritmo mais baixo, no jogo em que eles deveriam jogar com um ritmo mais alto. Totalmente. Né? Eu também esperava um pouquinho mais. Então, nós vamos ver, talvez, o Tite e o Arthur fazendo coisas semelhantes ao que o Abel fez ontem em algum momento. Embora o Tite seja dos três o menos adepto a fazer isso. Ele não gosta de mexer drasticamente na equipe. Mas é uma questão de mas aí tem aquela declaração dele um tempo atrás, é humanamente impossível. Início de abril. É humanamente impossível você tentar disputar 3 competições, fases decisivas, com basicamente os mesmos jogadores em campo na maior parte do tempo. Se a gente lembrar, há exatamente um turno, praticamente um turno atrás, quando a gente teve Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Exato. O Flamengo estava ali enroladíssimo na fase de grupos da Libertadores e o Pedro não jogou. E o mundo caiu na cabeça do Tite porque o Pedro não jogou. E essa é a tarde em que o Abel diz, a gente estava aqui no Linha, eu não ia escalar o Rafael Veiga, porque estava querendo tirar faz tempo, mas tive que escalar. Provavelmente porque o Rafael pediu para jogar. E essas coisas elas vão acontecendo porque os caras querem jogar. Esses jogos, principalmente. Pelo nível dos zagueiros que ele tem, o Davi Luiz melhorou muito o rendimento. Então, uma resposta muito boa. Muito boa. Uma boa resposta. Mas eu ainda queria ver o Léo trocando de lado com o Fabrício. Tem Fabrício, Davi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo que 90% dos jogos o Tite vai usar aquele que ele achar que tiver melhor naquele momento, de acordo com as circunstâncias do Flamengo e até do adversário. 10% ele vai fazer a escolha. Sim, eu preciso desses dois aqui, eles que vão jogar hoje. Porque é um nível que... A quarta-feira está nesses 10%? Eu entendo que sim, que a quarta-feira é o dia de ele escolher aquele que ele... São vários componentes da escolha, né? Aquilo que ele acredita ser o melhor para o Flamengo, a dupla, olhar para o adversário também, características. Eu acho que tudo pesa. Pelo nível, porque é um nível muito alto. E o Tite é um cara que ele gosta... Assim, quando um jogador extremamente experiente dá a resposta em campo... Fica. Esse cara com o Tite geralmente fica. Ele gosta de um jogador experiente, fica, claro, porque ele acha que esse cara dá personalidade ao time. Então, não a partir desse sentido, o Davi dá a só. Resposta para tirar o Davi do time não é um caminho tão simples. E o Flamengo tem um problema a mais. Todo mundo está numa sequência difícil em relação a isso que a gente tem falado, né? Os líderes do campeonato. A gente vai ter que considerar daqui a pouco o Cruzeiro também, do jeito que o Cruzeiro está jogando bem e ganhando. E aí é muito bom ver mais um postulante, talvez. Sim. Mas o Flamengo tem um problema que os outros não têm. Qual? A volta da Libertadores em cima da montanha contra o Bolívar. E esse é um jogo que compromete a parte física no jogo anterior e no jogo posterior. Então, quando a gente fala, será que ele consegue planejar? Para esse jogo tem um planejamento. Então, eu acho que nos jogos anteriores a gente vai ver alguma coisa diferente na escalação do Flamengo. Por exemplo, é um jogador que sente muito altitude. A gente já teve essa amostra na fase de grupos. E como não dá para saber que tipo de resultado o Flamengo vai ter na ida... É por isso que a ida já vai estar em cima. Na ida é aquele jogo para você botar uma estrelinha ali na... E o seguinte... Veja a complexidade disso. A ida é o jogo... Foi só fase de grupos. Que pode te classificar. Fase de grupos 4 e apanhou lá. Se você deixar para decidir a classificação lá, decidir placar aqui muito justo, então é perigoso. Então esse é um jogo para ter o time numa condição muito boa para poder levar ao adversário uma dúvida. Um placar é um sonho, ter um placar do primeiro confronto. Mas não é para se apostar mas com a nisso volta na altitude, com se facilidade. Ele não for um placar muito elástico, se eu não me engano, aí é o que a gente fala do calendário. Se eu não me engano, entrar com tudo nesse jogo no Maracanã, no caso, é o primeiro jogo. Antes desse jogo é o Botafogo. Sim. O clássico. É complicado. É difícil, talvez depois você tenha Bragantino ali no meio do caminho, mas aí você vai descansar, só que aí talvez seja um jogo que você vai ter que precisar pontuar. É muito complicado tentar adivinhar, e certamente o Tite não sabe, a comissão não sabe, é contexto. Não tem como fazer o planejamento agora dos próximos 9 jogos, vai ter que ser... Até porque vai depender do que acontecer na Copa do Brasil, e aí depois da Copa do Brasil enfrenta novamente o Palmeiras no Maracanã, aí já tem o primeiro jogo de Libertadores. Agora, o Zupac falou uma coisa aqui que me deu inclusive um gancho para falar do ataque do Flamengo. Quando o Tite tirou o Pedro, ele foi muito criticado. Agora a sensação que eu fico é que ele está dosando a minutagem do Pedro em campo. Não acredito, me surpreenderia muito se ele começar algum jogo com o Carlinhos desses que a gente está colocando aqui na roda como decisivos. Você nem falou o Gabigol, né?
O Gabigol entrou... eu vou chegar nesse ponto, mas tá? ele Eu não- acho que ele tá colocando o Gabriel para fazer uma outra função. ele não vê como- Ele não vai Nada colocar cara o do Gabriel Pedro. para competir com o Pedro, porque ele não enxerga Exatamente. como centroavante, desde a época de seleção Eu tô brasileira. curioso até, o Pedro tá suspenso pro próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é contra o São Paulo? São Paulo Paulo. fora. Quero ver se ele vai com o Gabriel ou se ele vai com o Carlinhos, lá do Pedro. Vamos Essa ver é os uma números do curiosidade. Pedro pra gente Esse- entrar nesse esse debate. jogo é- Espera aí um minutinho. Roda a vinheta aí pra gente, por Eu favor. acho que ele vai... Olha aí, ó, o Pedro é o primeiro nos quesitos que estão na tela, 10 gols marcados no Campeonato Brasileiro, além de 5 assistências, 24 finalizações certas e foram 6 vitórias garantidas, passando pelos pés, cabeça, peito, tudo do Pedro, Jogadoraço. enquanto ele teve em campo. É melhor atacante no prêmio ESPN Bola de Prata e tá ali pra Bola de Ouro. Não sei não, até o final do campeonato, como é que fica. Roda a vinheta pra gente voltar pra cá, por favor. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola... Não é o Flamengo, é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos a ser disputado contra o Internacional. O Flamengo fez o seu dever de casa, como já era de se imaginar, e na minha opinião era obrigação fazer esse dever de casa. O Flamengo vence o Atlético Goianiense e fica na liderança do Campeonato Brasileiro depois das derrotas de Botafogo para o Cruzeiro e da derrota do Palmeiras para o Vitória dentro do Allianz Parque. Pois é, aconteceu aquilo que pouca gente imaginava. Eu acho que nem os familiares dos jogadores do Vitória esperavam que o Vitória fosse vencer o Palmeiras dentro do Allianz por 2-0. Mas no vídeo agora, falando sério agora, vamos falar do Flamengo, vamos explicar algumas ausências. Por exemplo, o De La Cruz nem ficou no banco de reservas. Preocupa para o jogo de quarta-feira? A gente vai contar já já. Isso e muito mais no vídeo de agora, com esse pós-jogo aqui no canal Vene Casagrande. Campeonato Brasileiro após a primeira rodada do segundo turno da competição. Repito, o Flamengo fez o dever de casa, mas antes... Vamos falar o seguinte, escalação do Flamengo, confirmada a escalação que nós trouxemos em primeira mão no vídeo de ontem. Matheus Cunha começou no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Eu sei que você aí duvidou que o Matheus Cunha seria o goleiro titular, porque lá na outra emissora cravaram o Rossi como titular. Eu avisei a vocês que gostam de jogar aquele fantasy game, de escalar jogadores e tal, muita gente me mandando mensagem, olha, vou confiar, não vou confiar, Matheus Cunha vai... Matheus Cunha jogou. Por que que Matheus Cunha jogou? Matheus Cunha vinha sendo escalado na Copa do Brasil. E como o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil é contra o Palmeiras, o Tite achou mais prudente colocar o titular Rossi contra o Palmeiras e colocou Matheus Cunha contra o Atlético Goianiense. Muita gente reclamando, mas gente, se o goleiro reserva do Flamengo não tiver condições de jogar contra o Atlético Goianiense, que atualmente é o lanterna da competição, vai ter condições de jogar contra quem? E justiça seja feita. Matheus Cunha fez boas defesas durante o jogo aí, deu conta do recado nessa, digamos assim, substituição ao goleiro titular Rossi. Já De La Cruz não ficou nem no banco de reservas. Isso é uma apuração minha, o Flamengo não noticiou nada. Isso eu apurei, que o meia estava sentindo dores nos tendões dos calcanhares. E, além disso, está com a carga de jogos muito elevada. Não está acostumado a jogar essa quantidade de jogos em uma só temporada. Tanto é que está chegando ao mesmo número de partidas que disputou na temporada anterior inteira. E eu vou até pegar aqui os números dele ao vivo para vocês perceberem que são números elevados. De fato, o De La Cruz vem sendo muito utilizado. Ele já jogou 27 jogos com a camisa do Flamengo, 2 gols e 3 assistências. Então, a tendência é que ele fique à disposição para quarta-feira, para o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Por exemplo, muita gente está questionando o fato do Tite estar priorizando tal situação. Mas eu fiz uma análise do cenário. Vamos lá, vamos fazer a análise do cenário. Flamengo, com esse time que entrou em campo, tinha condições, tanto é que venceu o Atlético Goianiense dentro do Maracanã para mais de 55 mil pessoas presentes. Número assustador novamente no Maracanã.
vai pegar o Palmeiras na quarta e no final de semana, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, pega o São Paulo. Só que o São Paulo também vai poupar, priorizando a Copa do Brasil. Então, de certa forma, o Tite fez certo. Não é que ele esteja priorizando, é questão de estratégia. E você sem estratégia não chega a lugar nenhum. Dito isso, vamos falar da atuação do Flamengo dentro do Maracanã diante do Atlético Goianiense. Antes de mais nada, o adversário extremamente fraco fez aquilo que pouca gente faz, que é dar espaço ao Arrascaeta o tempo todo. Deu espaço para o cara mais inteligente do elenco do Flamengo. O que aconteceu? Arrascaeta, no primeiro tempo, achou o Pedro em uma assistência maravilhosa e o Pedro fez o seu 30º gol no ano. É assustador o que o Pedro vem fazendo em 2024. No segundo tempo... No Rio de Janeiro, nosso repórter está no Rio de Janeiro. Igor Dorileu. Se tem dor aí, Dorileu. Pode falar para nós tudo o que aconteceu aí. Boa noite para você, craque Neto, a todos que estão no estúdio, também aqueles que acompanham o apito final. Bom, assim como Palmeiras e Botafogo, o Flamengo entrou em campo hoje com um time misto, já poupando alguns dos principais jogadores, pensando na Copa do Brasil, e quase 62 mil torcedores vieram ao Maracanã acompanhar esse time misto. Foram 6 mudanças em relação à partida anterior contra o Vitória. No gol, o Matheus Cunha entrou na vaga do Rossi, a zaga mudou toda, com o Léo Ortiz entrando junto com o Flamengo. Parece ser mesmo esses últimos meses de clube, continua sendo muito querido pela torcida, afinal de contas, a história que ele construiu pelo clube, como ele mesmo já postou nas redes sociais, não vai se apagar, né, craque Neto? Ô Igor, obrigado pela sua participação, vai na zona mista que você volta aqui com a gente aqui no apito final, tá bom, filho? Pode deixar, tô de olho aqui. Beleza, então. Vamos fazer Bibi Score aqui para vocês todos, direto aqui do estúdio, apito final, e hoje na presença de... Flamengo. Pra você, Salve. Botafogo. Pra mim, Botafogo. Flamengo joga o time misto, ganha hoje? Flamengo. Pra você, Marília. Flamengo. Quem ganha a Copa do Brasil? É mais difícil. Pra mim, Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras também. Quem ganha... Botafogo. Quem ganha Libertadores? Flamengo pra mim. River Plate. River Plate em casa. River Plate foi mandado embora o jogador. Gajardo tá voltando, hein? Ele vai voltando. Copa do Brasil. Aí e a final vai ser onde, craque Neto? Ah, vira monumental, né, Nunes? E o River Plate caiu na chave mais fraca. Lá de lá. Ah, vocês estão de brincadeira. Pessoal, hoje eu tenho uma ótima dica pra vocês. A dar boa noite pra turma, né? Tem muita gente aqui na live, tá chegando muita gente ainda. O Gustavo diz boa noite, RMP. Boa noite, Gustavo. O Dudu Campos, que está sempre por aqui, diz, é boa, RMP. Quando você ouvir a coletiva do Tite, ele já falou o Matheus Cunha titular contra o Palmeiras. Fato. Já soube disso, já vi. Aliás, vocês verem como é que a história é engraçada, essa coisa de boa noite, Dudu. Essa coisa de ver o jogo no campo e ver o jogo na televisão. Eu e minha filha chegamos atrasados ao jogo. Por quê? Porque chegar hoje em dia no Maracanã passou a ser um exercício de paciência. Nós tínhamos estacionamento no portão 9 e até chegar ao portão 9, eu errei o caminho, a gente perdeu um bocado de tempo. Nós entramos e finalmente sentamos. É um chute do Cebolinha aos 16. Ou seja, o Cebolinha deu aquele chute e nós entramos. Em seguida, o Pedro vai e faz o gol. Agora você vê como é a coisa. Por mais que nosso lugar fosse espetacular, eu não me dei conta de que era o Matheus Cunha o goleiro. Não me dei conta, cara, porque uniforme parecido, o Flamengo pouco foi acionado em termos de ataque, em termos de defesa, né? Ataque do Atlético Goianiense. O Matheus Cunha não trabalhou muito no primeiro tempo, e eu só fui perceber que era o Matheus Cunha quando os times voltaram, e o Matheus voltou antes com o preparador de goleiro e foi aquecer. Eu digo ao Matheus Cunha, até comentei com a minha filha, eu digo, olha, o Matheus Cunha vai entrar no lugar do Rossi no segundo tempo. O Tite está querendo dar ritmo de jogo a ele, não sei lá o quê. E o Matheus Cunha estava jogando desde o início, eu vi agora aqui nos melhores momentos. Então, tem coisas que você realmente perde vendo no estádio. Claro que o clima é incomparável, claro que a atmosfera é algo que você na televisão não tem, né? Mas os detalhes
os detalhes você vê na televisão. Por exemplo, um lance no final do jogo, que há um cruzamento que o Gabriel fecha e não toca na bola, ela sobra para o Carlinhos bate na trave. Foi tão rápido que eu achei que o Gabriel tinha tocado e o goleiro tinha espalmado. E o Carlinhos, então, no rebote, teria chutado na trave. Agora, vendo aqui os melhores momentos, eu vi claramente que o cruzamento passa pelo Gabriel e aí o Carlinhos conclui na trave. Então, por melhor que seja você estar no estádio, a menos que você tenha, como tem na tribuna de imprensa, monitores na sua frente, na sua mesa, né? Você está vendo o jogo aqui, como é em Copa do Mundo, e tem aqui um monitor passando a transmissão da televisão. Porque o replay não aparece no telão do estádio. O telão do estádio hoje, por exemplo, não mostrou nem sequer as linhas traçadas no lance do Pedro, do primeiro gol, que demorou. O VAR ficou lá, ainda titubeando há algum tempo. Então, é legal, é muito legal ir para o estádio, é uma experiência muito bacana, mas para análise, para você realmente ver tudo o que aconteceu no jogo, a televisão ainda é superior. Repito, seria perfeito se você tivesse uma capacidade de ter na sua frente uma tela com a transmissão, com todos os seus replays, seus tirateimas e tudo. Como eu não tinha isso, eu estava num camarote assistindo normalmente, muita coisa eu perdi, que eu só fui recuperar antes da live, vendo os melhores momentos aqui. O Gustavo Bruno está aqui com a gente e diz: RMP, essa passividade do Flamengo na transição não te preocupa? O Flamengo não pode cometer um erro desse contra o Palmeiras. Gustavo, vamos lá. Eu não achei o time do Flamengo passivo hoje no primeiro tempo. Eu achei que o primeiro tempo foi excelente do Flamengo. Faltaram mais gols, concordo. Mas a movimentação, a entrega, a disposição, não vi passividade nenhuma ali. Pelo contrário, eu vi um time mordendo o tempo todo. Eu vi Gerson perder bola e sair correndo e recuperar a bola lá quase na defesa do Flamengo. Vi a Arrascaeta fazer o mesmo. Vi o time brigar o tempo todo. No segundo tempo, aí passa a ser uma questão de filosofia de jogo. O Jorge Jesus fazia 1, queria 2, queria 3, queria 4, queria 5, queria 6. O Tite não é assim. Vamos olhar na escalação do Flamengo. Ó. Matheus Cunha, beleza, goleiro reserva e tal. Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz, Ayrton, Lucas, Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Ou seja, o Flamengo, ao contrário do Palmeiras, não poupou, né? Como deveria poupar. Tem o De La Cruz e o Rossi, não sei se o Rossi foi poupado alguma outra coisa, mas não poupou, entendeu? Então, enquanto que o Palmeiras botou um catado lá, um monte de gente que nunca jogou junto, né? E levou um ferro de um time que também estava lá na zona do rebaixamento. E o Atlético Goianiense também está lutando, né? 11 partidas sem vencer, mas o Flamengo foi lá e fez o seu dever de casa, né? Então, na minha opinião, o Tite humilhou o Palmeiras, porque mesmo com um dia a menos, né? Para se preparar para o próximo jogo entre os dois aí na Copa do Brasil, ele foi lá, botou o time, que é o time titular praticamente, né? Time titular, venceu o jogo, né? Garantiu os 2-0, e daí ele começou a fazer as trocas dele, lá para os 25, 27 do segundo tempo, fazer as trocas, né? Para poupar daí eventuais, né? Para eventualmente poupar algum para o próximo jogo, né, cara? Na primeira ele garantiu o resultado, até porque ele sabia que se ele vencesse o jogo, ia ser líder do campeonato, ele ia perder essa chance. Assim como o Palmeiras também, cara, com um time de zona do rebaixamento, o Vitória da Bahia, jogando em casa. O que teria que ter feito? Deveria ter vencido, garantido a vitória, cara. Coloca o jogador no começo do jogo, garante a vitória, aí depois você tira e administra, como o Flamengo fez. O Flamengo levou um susto no começo do segundo tempo, mas só, cara. Interessa, mas não tá ganhando o jogo. Cara, então pra mim isso aí foi uma humilhação pro Palmeiras, uma humilhação de estratégia pro Abel Ferreira, que depois ficou só reclamando da arbitragem, porque reclamando do jogador, não sei o que, cara. Fez a coletiva dele, eu até fiz um vídeo aí, vou soltar, sobre o que ele falou na coletiva e detonou jogador, chegou, alguma coisa tá acontecendo lá, cara. Alguma coisa tá acontecendo, mas agora,
né? Que o Flamengo humilhou. Claro, o Flamengo tem um elenco muito melhor que o do Palmeiras nesse sentido, né? Mas, complicado, velho. Complicado. E aí, se o Palmeiras agora... Você imagina o seguinte, nesse jogo no Maracanã, o Palmeiras, que poupou todo mundo, perde o jogo pro Flamengo, que não poupou quase ninguém. Ha! Né? E com um dia a mais ainda de treinamento, porque os poupados vão treinar, vão ficar treinando, já não estavam treinando, não jogaram, então todo esse tempo aí. Começando mais uma live no canal Fala João Guilherme, no canal João Guilherme para Tudo, e hoje também no Instagram. É isso aí, fazendo uma live ao mesmo tempo aqui no Instagram. Período insano da temporada. Agora o bicho vai pegar de vez. E só os fortes sobreviverão. E o mês de agosto, que vai começar esta semana, com o rabicho ali no final do mês de julho, vai começar a indicar quem é forte na temporada. Como dizia na minha época, quem tem mais garrafa vazia para vender. É isso aí. Porque vai misturar Campeonato Brasileiro, mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores da América, e os times estarão envolvidos nessa. Tem a Sul-Americana também, que tem muito time grande, muito time importante envolvido. Então, se preparem, porque vem aí grandes emoções no Campeonato Brasileiro. E também na Copa do Brasil, na Libertadores da América, na Sul-Americana. E quem tiver mais elenco, quem tiver mais força, vai sobreviver. Quem conseguir, no final do mês de agosto, ficar nas 3 competições, caso algum time esteja disputando, e alguns estão disputando 3 competições, esse time estará muito bem na fita e vai embalar para o restante da temporada, para o final da temporada, que está entrando no seu momento realmente decisivo, né? E neste momento, né, de final do mês de julho, quem termina o campeonato na liderança? Quem? O Flamengo. É isso aí. Sigam o líder, o malvadão do Adenor, que muitas vezes nem parece ser tão malvado assim, né? Parece que não vai fazer mal a ninguém, mas se for analisar, no final das contas, faz. E tem sido um time de grande eficiência, embora não esteja jogando um futebol brilhante, um futebol vistoso, um futebol que a galera espera, mas os resultados estão aí. Não dá para negar a eficiência do trabalho do Tite. E nós temos muito para falar, e eu vou começar aqui compartilhando classificação do Campeonato Brasileiro, jogos da rodada. Tem muita coisa importante aqui para a gente ver e para a gente falar. Dá uma olhadinha aqui, ó, no que rolou na rodada do Campeonato Brasileiro, que foi a rodada que marcou o início do retorno, né? Palmeiras 0, Vitória 2. Olha, esse resultado aqui, eu vou te falar um negócio, hein? Com todo respeito ao Vitória, que é uma grande equipe do futebol brasileiro, uma equipe tradicional, uma equipe forte do futebol brasileiro, 3 no Allianz Parque, entrou com um time reserva, é verdade, mas o time reserva do Palmeiras era suficiente para vencer o Vitória, né? Essa é uma realidade. E aí o Palmeiras vai e me leva uma cacetada de 2-0 do Vitória. Palmeiras não está num bom momento e nós vamos falar sobre isso aqui também nessa live. Juventude 1, Criciúma 2. Bom resultado do Criciúma, hein? Jogando fora de casa. Bahia 1, Internacional 1. O Inter dá um respiro aí no meio dessa crise toda, empatou com o Bahia fora. O Bahia vai cada vez mais se distanciando da ponta.
Fortaleza 1, São Paulo 0. Fortaleza espetacular, o time do Vojvoda, de novo, lá nas cabeças, no Campeonato Brasileiro. Né? Não é para qualquer um isso, não. É um trabalho que tem que ser ressaltado. No primeiro ano do Vojvoda, ele colocou o Fortaleza entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Isso é um negócio extraordinário. Esse resultado aqui também eu quero destacar. Botafogo 0, Cruzeiro 3. Por melhor que o time do Cruzeiro esteja e está mostrando isso, eu não esperava uma vitória do Cruzeiro, e principalmente por 3-0 dentro do Engenhão. Isso demonstra uma força do Cruzeiro nas competições, né? O líder Flamengo, por exemplo, vai ter um mês... Olha, que pedreira do Flamengo, hein? Vocês já viram a sequência do Flamengo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu clicar aqui no Flamengo para mostrar os jogos do Flamengo. Olha aqui. Olha o que o Flamengo vai encarar. Só isso. Dá uma olhadinha. Tem que ter elenco. E tem, né? Tem o melhor elenco da América do Sul. Hoje, mais uma vez, provou isso. Poupou ali muitos jogadores e tal, e entrou com uma equipe forte. Dá uma olhada no elenco, nos jogos que o Flamengo tem, e vai precisar ter bastante elenco para suportar essa parada aqui. Ó, Flamengo e Palmeiras, quarta-feira, Maracanã, Copa do Brasil, 20h. Aí no sábado que vem, o Flamengo jogará no Morumbi contra o São Paulo. Pedro levou cartão amarelo, deu uma forçadinha, Luiz Araújo também levou, tal, reclamou muito, foi, segundo ele, o árbitro errou, né? O árbitro disse que ele reclamou e tal de alguma coisa, levou cartão amarelo, está fora do jogo. Ou seja, Gabigol jogará sábado de titular contra o São Paulo, lá no Morumbi, né? Ele e o Carlinhos, né? Deve ser isso que o Tite vai fazer. Mas antes tem o jogo com o Palmeiras. Então, olha aqui, ó, Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo no Morumbi, sábado que vem. Aí volta a Copa do Brasil com Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque na outra quarta-feira. Aí teremos de novo Flamengo e Palmeiras, só que pelo Campeonato Brasileiro, domingo, dia 11, 16 horas. Aí vem a Libertadores da América, minha gente. Aí chega Flamengo e Bolívar no Maracanã. Jogo importantíssimo, porque o Flamengo tem que vencer essa partida com uma boa margem de gols, hein? Porque senão pode se complicar lá na altura. Aí vem o clássico com o Botafogo no Engenhão, que é uma decisão do campeonato. 1 segundo de paz. Não tem 1 segundo de paz. E não é só o Flamengo. As outras equipes que estão aí em 3 competições ou em 2 competições, essas equipes terão sequências muito difíceis. As sequências de Flamengo e Palmeiras me chamam muita atenção. Elas são muito fortes. O Botafogo também terá uma sequência forte. São jogos muito complicados. Mas eu acho que desses times todos, o que tem mais capacidade de suportar essa pressão e essa barra que eu acabei de mostrar para vocês é o Flamengo, né? A maioria dos jogos em casa, é verdade. Vai viajar para São Paulo 2 vezes e para La Paz nesse período aí. Mas são jogos bem difíceis, hein? São jogos bem complicados. E o Flamengo do Tite e as outras equipes vão viver o agosto insano que praticamente vai definir a temporada, quem é quem, né? E hoje, após a vitória, né, no Maracanã, Arrascaeta, para variar, decidiu o jogo. É o que ele mais faz desde janeiro de 2019, quando ele chegou ao Flamengo, e já fazia antes no Cruzeiro também. Deu um passe, fez um gol, né? O Flamengo, o Pedro fez outro gol, né? Passe do Arrascaeta e tal. O
Flamengo poupou muitos jogadores pensando no jogo com o Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Sem dúvida, o jogo do futebol brasileiro nos últimos anos. Porque são as duas equipes com mais poder aquisitivo, as duas equipes mais bem administradas do futebol brasileiro e aquelas que estão dividindo as grandes conquistas. Se você for ver nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras têm praticamente o mesmo número de títulos. Cada um ganhou 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 2 brasileiros, vários campeonatos estaduais e Supercopa do Brasil também ganharam, inclusive decidiram lá entre eles, Libertadores também decidiram. Ou seja, é o jogo do futebol brasileiro há muito tempo, que me perdoem os outros clássicos, mas há alguns anos o jogo do Brasil é Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. E o Palmeiras chega pior nesse jogo do que o Flamengo, né? O Palmeiras chega pior. Porque o Palmeiras ele vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos. No momento que o Abel começa a questionar jogadores e o grupo publicamente, coisa que eu não me lembro dele ter feito isso, desde quando ele chegou ao Palmeiras, em novembro de 2020, eu não me lembro do Abel ter feito algo parecido com o que ele fez na coletiva após a derrota para o Vitória. Falando de jogadores, falando que alguns talvez nem joguem, falando muito do Richard Rios, né, dizendo a Copa América acabou, amigão. Jogou muito lá, mas acabou, agora é aqui, Palmeiras tem que voltar a jogar. Então, o clima do Palmeiras é pior do que o do Flamengo. O Abel, que é uma entidade no Palmeiras, né, e merecidamente, por tudo que ele conseguiu lá até hoje, ele começa a ser questionado por muitos setores do Palmeiras, torcedores, influências palmeirenses, né? Muita gente da mídia, né, que acompanha mais de perto o Palmeiras começa a questionar também. Não é a primeira vez. Ele já passou por isso, por esses questionamentos em outros momentos, e acabou ganhando títulos relevantes que deixaram essas críticas de lado. Mas isso agora volta com muita força. E o Palmeiras chega para enfrentar o Flamengo com lesões, com um rendimento muito abaixo do que tem, com o treinador, neste momento, tendo uma batida de frente com o elenco. Então, é uma situação que o Palmeiras precisa administrar. E aí é que eu digo, vai administrar. Não tenha dúvida que o jogo com o Flamengo, por tudo que eu citei, é um jogo diferente. É o jogo para tirar a crise e mudar a história. Como já aconteceu com o Palmeiras do Abel algumas vezes, né? Por exemplo, 2021, que o Palmeiras ganhou a Libertadores em cima do Flamengo em Montevidéu, até a semifinal com o Atlético Mineiro, ele era muito questionado. Muito questionado. Se ele perdesse aquela Libertadores para o Flamengo, eu acho que ele não continuaria por aqui. E mesmo a semifinal para o Atlético Mineiro. Ele eliminou o Atlético, que era o favorito, e ganhou o Flamengo em Montevidéu. A partir dali, Abel Ferreira se tornou o que ele é no futebol brasileiro e sul-americano até hoje. Ano passado, o Palmeiras vinha também, tinha ganho o Campeonato Paulista e tal,